Desistir da engenharia foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, pois com essa decisão eu evitei precisar me mudar para outro canto do país e consegui também uma remuneração maior que o dobro que muitos estudantes de engenharia. Para quem não sabe, eu sou formado no curso de engenharia elétrica, comecei a faculdade no ano de 2015 e concluí a faculdade no ano de 2021. Atrasei um pouquinho por conta dos acontecimentos aí de 2020, então por isso eu acabei atrasando um ano na minha formatura. Mas como eu produzo conteúdo na internet, até mesmo falo um pouco aqui no canal a respeito de engenharia também, muitas pessoas me perguntam constantemente por que eu não segui diretamente na área de engenharia. E não foi um ou outro motivo, foram vários motivos, vários acontecimentos em sequência que fizeram com que eu não seguisse trabalhando como engenheiro. Primeiramente, ao longo da faculdade eu comecei a me envolver com outras coisas. Eu dei aula em um cursinho pré-vestibular voluntário, ou seja, eu dava aula gratuitamente. Além disso, eu fui monitor de cálculo por um período de 2 anos. Tentei também abrir um cursinho pré-vestibular, dei aulas particulares, e quando eu comecei a me envolver com essas coisas, foi aí que eu notei, que eu entendi que eu tinha gosto, que eu gostava de fazer essas coisas. No caso, eu gostava de falar, gostava de ensinar, gostava de me expressar. Quando eu fui fazer estágio no final da faculdade, eu ainda não tinha certeza do que eu ia seguir. Se eu ia seguir na área de engenharia, ia tentar ser engenheiro, ia seguir em um dos ramos, em uma das áreas da engenharia elétrica, uma vez que eu gostava de automação, gostava de comércio de energia, eletrônica, ou se eu seguiria outro caminho. Quando eu fui fazer o estágio ao final da faculdade, eu ainda não tinha essa certeza de qual caminho eu ia seguir. Então, quando eu fui fazer o estágio na indústria, eu comecei a notar algumas coisas que iam de acordo com o meu perfil. Primeiramente, eu sempre fui muito fascinado pela área de elétrica, eu sempre gostei muito da área de elétrica, a parte de automação, a parte de eletrônica, sempre foi algo assim que eu gostei muito. Porém, quando eu fui trabalhar na indústria, no caso fazer o estágio na indústria, eu comecei a identificar que não era algo assim que eu gostava tanto, não era algo assim que eu me identificava, no caso, trabalhar na indústria. Como eu comentei com vocês, eu havia pegado gosto, havia gostado de trabalhar ensinando, trabalhar dando aula, trabalhar explicando, e quando eu identifiquei que dentro da indústria, obviamente, não tinha espaço para essas coisas, e eu gostava de fazer isso, foi aí então que eu comecei a desconsiderar a possibilidade de, por exemplo, trabalhar na indústria. Então, dentre as minhas opções, a indústria ela foi riscada. Só que daí, dentre as outras opções da área de elétrica, elas começaram a funilar ainda mais, ou seja, diminuiu muito a possibilidade de atuação. Uma das opções era empreender, só que na época, como eu não tinha dinheiro algum e muito menos experiência, a tendência disso dar certo era consideravelmente baixa. Ou outra alternativa seria ir para alguma outra região do país, em alguma capital, para uma área dentro da engenharia elétrica que pagasse muito bem, uma vez que os outros mercados aqui na região não remuneravam muito bem. E como naquele momento eu também não tinha interesse algum, e até hoje eu não tenho esse interesse de me mudar para outro lado do país, outro canto do país, ou até mesmo para uma grande capital, como eu não tinha esse interesse por conta do meu perfil, obviamente eu acabei descartando todas essas possibilidades. Daí então, obviamente, bateu aquele desespero, o que fazer, com o que trabalhar, em que área que eu vou seguir. Foi então que eu comecei a aproveitar a existência da tecnologia, a existência do marketing, do design, da edição de vídeos e da produção de conteúdo. Embora esse canal aqui que vocês estão assistindo o vídeo, o canal Ensino de Potência, ele foi criado no ano de 2017, foi apenas em 2020 que eu comecei de fato a me dedicar e a tentar entender sobre a produção de conteúdo. Daí, no caso, eu comecei a investir em conhecimentos em tecnologia, em gestão, em marketing, edição de vídeos, até aproveitei e criei um site e comecei a alavancar um negócio no mundo digital. Então, no caso, isso aqui veio para juntar duas coisas que eu gostava muito, que no caso era a produção de conteúdo, falar, explicar, me expressar, e também a tecnologia, que sempre foi algo que sim que eu fui fascinado, até mesmo por isso que eu fui fazer engenharia elétrica, porque eu gostava muito de tecnologia. E foi aí de fato que eu me encontrei, identifiquei o que eu gostava de fazer, entendi a versatilidade desse trabalho e com a tecnologia. Então, a partir disso, eu comecei a investir cada vez mais tempo trabalhando com a internet, trabalhando com tecnologia. Tanto é que ao final de 2020, depois que eu terminei o estágio, eu fiz o estágio no início de 2020, depois eu consegui um emprego na área de engenharia e eu acabei deixando esse emprego ao final de 2020, justamente para a partir de 2021 me dedicar exclusivamente à produção de conteúdo. E foi então que eu continuei. Segui trabalhando com produção de conteúdo, empreendendo na internet e juntando duas coisas que eu gosto muito, que no caso é a tecnologia, que é a internet, o marketing, a edição e também a área de produção de conteúdo, que é falar e explicar para vocês. Só que isso, pessoal, quando uma pessoa que faz engenharia, quando uma pessoa que gosta de engenharia não segue na engenharia, isso acaba gerando muitas dúvidas. Será que fazer engenharia não vale a pena? Será que fazer engenharia não é interessante? Será que tem que fazer outro curso ao invés de engenharia? Se está fazendo engenharia, tem que desistir da engenharia? Mas calma, pequeno gafanhoto, fica tranquilo, que tudo
isso ainda vai ser respondido para você nesse vídeo. E nessas questões de mudança de carreira e entender aquilo que vai de acordo com o seu perfil, é muito importante que você entenda quais são as áreas que estão em alta, quais são as áreas assim que são mais versáteis. E uma área que tem a ver com tudo isso é justamente a área da tecnologia, tanto é que muitas pessoas hoje em dia estão migrando para a área da tecnologia. Tem pessoas que fizeram direito, estão trabalhando com tecnologia, tem pessoas que fizeram nutrição, estão indo para a tecnologia, até mesmo quem fez engenharia, muitas pessoas estão indo trabalhar com tecnologia. E um lado muito bom da área da tecnologia é que ela é uma área muito versátil, são muitas possibilidades. Você pode ser programador, designer, cientista de dados, gestor, editor, tem muitas opções. Só que para você se qualificar bem nessas áreas da tecnologia e escolher com precisão aquilo que você vai trabalhar e entender de verdade sobre a área que você quer trabalhar, é muito importante que você conheça um bom lugar para você estudar. E o melhor de todos é a Alura, a maior escola online de tecnologia do país. Sabe o que é excelente lá da Alura? Com uma única matrícula você tem acesso a todas as formações, UX and Design, programação, edição, tudo. Você tem acesso a tudo com uma única matrícula. São mais de 1.400 cursos e volta e meia tem curso novo. Então você tem que aproveitar e entrar agora para a Alura, a maior escola online de tecnologia do país. E importante, com o meu link que está na descrição e também no comentário fixado, você tem acesso a tudo isso com, atenção, 10% de desconto. Ou se você quiser, basta apontar a câmera nesse QR Code aqui do lado que você consegue acessar diretamente lá do site da Alura com 10% de desconto. Tem acesso a todas as formações com uma única matrícula. Então aproveita e entra para essa área top, entra para a área da tecnologia e aprenda tudo na Alura, a maior escola online de tecnologia do país. E nesses momentos, pessoal, muitas pessoas acabam ficando com dúvida entre escolher uma profissão, escolher outra profissão, mas você não precisa ter medo, não precisa ter receio. Basta você fazer exatamente o que eu fiz. O primeiro ponto é entender o que vai de acordo com o seu perfil, coisas que você gosta de fazer. E uma outra dica muito importante é tentar associar ao máximo com tecnologia. Pois tudo hoje em dia, pessoal, está ligado com a tecnologia. Todas as áreas, todos os setores têm alguma conexão com a tecnologia. Então, quanto mais próximo você puder ficar da área da tecnologia, quanto mais próximo você puder ficar desse setor, melhor vai ser para você, porque assim você aumenta muito as suas possibilidades de ser bem remunerado. No meu caso, a internet é uma tecnologia muito importante para trabalhar. O marketing digital, a edição, o design, tudo isso faz parte da tecnologia. E utilizando tudo isso ao meu favor, obviamente os resultados podem ser os mais positivos possíveis. O que você precisa entender é, vai de acordo com o seu perfil? Existe alguma forma de associar com tecnologia? E o mais importante, você gosta disso? E além disso, você também precisa pensar na remuneração. Por exemplo, quando eu tomei essa decisão, eu identifiquei uma oportunidade de empreender e capitalizar mais do que eu estava ganhando. Se eu tivesse optado por algumas determinadas funções da minha área onde eu queria residir, provavelmente nesse momento eu estaria ganhando menos da metade do que eu ganho hoje. E isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Entender o padrão financeiro, no caso, o padrão de remuneração de onde você reside, de onde você quer residir. Porque dessa forma, você consegue entender se vai de acordo com o que você almeja. Então você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo, um plano e identificar se essa profissão, se essa área, se isso que você está tentando trabalhar é uma profissão que você consegue, por exemplo, atingir o patamar que você está buscando. Então o meu conselho final aqui é tome muito cuidado na sua decisão, tome muito cuidado na sua tomada de decisão. Não tome decisões assim de forma impulsiva, não saia fazendo coisas de forma impulsiva. Pense bem, analise bem cada detalhe, coloque tudo na balança para assim você conseguir identificar aquilo que você precisa fazer. Então, de um modo geral, não é porque assim que eu não segui na área de engenharia que a área de engenharia não é boa. Eu não segui na área de engenharia justamente por questões das oportunidades de mercado e dos meus valores, aquilo que eu queria. Eu queria continuar residindo onde eu estava residindo. Então eu identifiquei isso e vi que as oportunidades para mim seriam melhores em uma outra área, que no caso era a área junto com a tecnologia e produção de conteúdo. Aliando isso também a uma questão que eu gostava de fazer isso, no caso que eu gosto de fazer isso. Então por isso foi essa minha tomada de decisão. Então se você está passando por uma situação semelhante, se você pensa a respeito disso, de fazer engenharia, se você pensa de trabalhar com tecnologia, o que você precisa avaliar se é algo que você gosta, se é algo que você pode ser bem remunerado, então você coloca tudo isso na balança e começa a tomar a decisão. Mas não faz as coisas de forma impulsiva, faz tudo devagar, com calma, com tranquilidade, para assim você conseguir tomar a melhor decisão. Não começa a fazer algo hoje e amanhã toma a decisão, faz que nem eu. Foi todo um processo, todo um tempo para então entender, identificar o que estava acontecendo, identificar as possibilidades e as oportunidades e então tomar a decisão. Então é isso, pessoal, foi basicamente por esse motivo que eu não segui na área de engenharia. Não que a área de engenharia não é boa, a área de engenharia é muito boa para quem consegue entender
do mercado, para quem consegue ingressar, para quem consegue de fato crescer, tem muitas oportunidades. E obviamente, se você gosta, se você se identifica, é aquele negócio. Profissionais bons sempre vão ter muito destaque no mercado, e tendo destaque no mercado, obviamente você consegue ser muito bem remunerado. Tem até uma frase de um profissional que é um psicanalista, Wesley Delanogari, que é quem eu acompanho muito, e ele sempre fala que hoje em dia você fazer o básico bem feito já é um grande diferencial. Então, se você quer entrar na área de engenharia e você já fizer o básico bem feito, você com certeza consegue se destacar muito. E obviamente, se é algo que você gosta, se é algo que você se identifica, vê como uma boa oportunidade, você pode seguir sim. Não é porque eu aqui que eu produzo conteúdo relacionado com a engenharia que eu não segui na área de engenharia que não é interessante. Justamente foi por esses motivos que eu não segui, pelo que eu apontei para você, pelas oportunidades que eu identifiquei no mercado. Mas obviamente, se eu identificasse que para mim teria muitas oportunidades boas na área de engenharia aqui onde eu resido, com certeza eu teria seguido nessa carreira também. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você e você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E obviamente não se esqueça de deixar sua sugestão de conteúdo aqui embaixo nos comentários. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.